Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é mais um estudo bíblico, uma lição, uma aula da Palavra de Deus, certo? De forma simples, mas não simplória. Quero desde já desejar a você uma boa tarde, bom dia e boa noite. Ou na sequência, bom dia, boa tarde e boa noite, porque eu não sei em que horário você está, tá? E que a graça de Deus encha o seu coração em Cristo Jesus, tá bom? Vamos abrir o texto da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versos 46 em diante. Vamos aqui, a palavra do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Quando nos versos, capítulo 1, nos versos 26, em diante, mas eu quero destacar aqui o verso 28, que diz assim: quando o anjo Gabriel aproxima-se dela, e de Maria, e diz assim, aproximou-se dela o anjo e disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Interessante, Maria. O tema que eu quero trazer de nossa lição hoje, nosso tema de hoje isso aqui: Maria, a mulher mais bem-aventurada de todas, ou Maria, a mulher mais abençoada entre as mulheres, tá certo? Bom, existem durante séculos debates, questões, desavenças até em relação à pessoa de Maria, Mas se nós observarmos, meus queridos, aqui nessa introdução, se nós observarmos, e nós devemos ser coerentes e maduros quanto a isso, Maria é uma mulher que é uma referência ao cristianismo. Nós não podemos reprovar isso. Seria muito tolo de muitos de nós cristãos, sejam católicos ou sejam protestantes ou evangélicos, acharem que na parte mais evangélica ou protestante, acharem que é inútil a vida dessa mulher. E eu sei que muitos protestantes, evangélicos, não pensam assim, tem a mente saudável quanto ao perfil dessa mulher. Essa mulher, ela simplesmente é um instrumento de Deus, foi um instrumento de Deus para conceber o Filho de Deus. Embora muitos tenham o pensamento de que ela é mãe de Deus. Não, ela não é mãe de Deus. Ela é a mãe humana do humano Jesus, certo? A parte divina de Jesus ele herdou do próprio Pai, de Deus, e não de Maria, tá certo? A parte humana, claro, vem de Maria, que ela é também descendente de Davi, do rei Davi. E Jesus precisava vir da linhagem real do rei Davi. Tá certo? Então, voltando ao ponto aqui, Maria é uma grande mulher. É a mais bem-aventurada entre as mulheres. A mais feliz, porque bem-aventurança significa isso. A mais feliz, porque ela foi honrada. Ela teve o privilégio de gerar e conceber o Filho de Deus que veio salvar os eleitos
né, dos seus pecados, remir o seu povo, certo? Veio trazer o rei, né, celestial para esse mundo, para nos trazer, certo? A esperança de um reino melhor, de um mundo melhor, qual Jesus prometeu. Por isso que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, muitas vezes, ele expressou o reino dos céus, certo? Coisa que só Jesus podia trazer, não outro. Nenhum dos apóstolos, nenhuma das mulheres poderia trazer o reino de Deus, né? Deus mostrou-se, primeiro ponto que eu quero destacar aqui, Deus mostrou-se com Maria, certo? O perfil de Maria como cristã, como uma mulher cristã, certo? É um perfil que nós devemos respeitar e muitas mulheres, como homens, devem se constranger, se envergonhar, entendeu? Porque ela era uma mulher de fé e piedosa, ou seja, santa em suas atitudes. Não santa dogmaticamente, mas santa no sentido porque ela glorificava a Deus e vivia separada do pecado, certo? Claro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Claro que Jesus é a verdade que liberta o homem, né? Mas Maria foi a instrumentalidade de Deus, certo? Para conceber o Filho de Deus que veio expiar os nossos pecados, redimir os perdidos, entendeu? E perdoar aqueles que têm arrependimento dos pecados. Então, Deus mostra que está com Maria, certo? Deus mostra. Mostra como? A saudação do anjo. Mas nós vamos ler o texto aqui de Lucas, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 28. Aí você pode abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a última virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então, veja bem, a primeira coisa que nós aprendemos aqui no texto sagrado é que o próprio anjo, o anunciante da concepção do Cristo, o Salvador da humanidade, dos eleitos de Deus, nota-se que ele mostra: Deus está com você, certo? Deus não estaria com ela se ele não a fizesse conceber, gerar o Filho de Deus. O Filho de Deus não foi gerado por ela mesma, o Filho de Deus foi gerado pelo Espírito Santo que a envolveu e gerou nela um filho. É tanto que, se você observar a preocupação dela na sua fala, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, está a narrativa lá, ela fica preocupada, mas como será assim? Como é que eu vou ser vista? Eu estou parafraseando. Como é que eu vou ser vista? Como é que vai ficar a minha situação? Vão pensar mal de mim? Né? E o anjo a conforta, porque Deus estava com ela. Tá certo? Até o próprio José duvidou da Maria. Um outro texto interessante nesse primeiro ponto, mostrando que Deus está com Maria, naquele momento, naquela era, naquela época do início do cristianismo, é que, diz assim em Mateus 1,18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Bom, Deus não estaria com ela se ela não estivesse grávida do Espírito Santo. Como voltando ao ponto, José achou-se numa situação complicada porque ele ia casar com a última virgem daquele vilarejo ali naquele momento. E ela, quando anunciou a ele a situação, né, mais ou menos esse o contexto, ele, entendeu, quis deixá-la, né? Mas aparece o anjo do Senhor em sonhos e encoraja-o a não deixá-la, mas encoraja-o a casar com ela, que ele não tivesse medo, porque o que estava nela era de Deus, do Espírito Santo de Deus. Tá entendendo? Seguindo aqui, mais um texto que a gente pode avaliar que Deus está com ela, é que mais o anjo lhe disse, e você pode abrir em Lucas 1, do 30 a 33.
Olha o que é que o anjo disse. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Interessante esse texto aqui, que mostra que o que ela que estava sendo gerado nela e que foi concebido sem pecados, né? O próprio Cristo sem pecados foi concebido, mostra que quem é ele, né? Quem é ele? Ele é o herdeiro do trono do rei Davi, não só do trono da terra, mas principalmente o trono eterno de Deus. A expectativa de Israel, dos judeus, era que fosse um trono aqui na terra, mas Jesus veio trazer, foi um trono eterno para o seu povo, não um trono passageiro, terreno, entendeu? Mas um trono eterno de Deus. Uma segunda coisa, o segundo ponto aqui sobre Maria, nós vamos ver aqui Maria e sua família. Maria não é uma mulher que apenas ao gerar Jesus ali ficou sem família ou despediu seu marido José. Não, a narrativa bíblica, a palavra de Deus, você pode conferir na sua Bíblia, a narrativa bíblica mostra-nos que Maria tinha sua família, e veja como ela vivia em família. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Coisa interessante é que eles eram uma família tão pobrezinha naquela situação, naquele contexto, que eles não tinham, porque os lugares já estavam todos ocupados, e eles conseguiram esse lugar, nesse celeiro, entendeu? E ela teve o filho lá, e lá ela envolveu, né, em panos, certo? Desculpe, em panos, para que ele pudesse não ter frio, né? E a família já está iniciando ali com o primogênito, não unigênito. Existe uma diferença entre primogênito e unigênito, certo? Jesus Cristo é o unigênito do Pai, ou seja, o único Filho de Deus original. Agora, Maria teve o seu primogênito. O primogênito por quê? Primogênito porque ela não só teve ele. O primogênito é o primeiro. Ela teve outros filhos com José, o seu marido. E isto, quero deixar claro aqui, e isto não a faz menos ou mais santa do que ninguém, certo? Porque a concepção de santo para Maria não é uma concepção dogmática, mas é uma concepção bíblica, separada das coisas erradas do mundo. Então ela teve o primogênito. Olha o texto aí e você vai ver o texto relatando que é primogênito, primeiro dos outros irmãos que ela teve, dos outros filhos que ela teve, a saber, Jesus Cristo, tá? Então, você pode conferir aí Lucas 2, do 4 ao 7. Seguindo aqui, uma outra situação que a família estava, né, que a família estava reunida, você pode perceber o seguinte, no texto de Lucas, capítulo 2, versículo 34 a 35, diz assim: e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o seguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. De todo modo, que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Essa profecia aqui do nosso querido Simeão, né, é uma profecia interessante que mostra Jesus, que aquele que ela concebeu, né, que concebeu sem pecado, ele sem pecado, ela concebeu sem o ato conjugal, entendeu? Ela concebeu o Jesus, o Salvador, mostrou aqui nessa profecia como seria a situação dele.
uma situação tanto de trazer paz, mas também de conflito. E ela sofreria em sua alma uma dor muito grande pelo fato dele expiar os pecados, pelo fato dele morrer na cruz. Tá certo? Seguindo aqui ainda sobre a família, ou seja, né, a gente percebe que era uma família que Deus mostrou para ela e para toda a família que eles iam passar uma situação bem complicada, né? Que humanamente falando. Mas era o propósito de Deus que ele morresse em sacrifício da humanidade. Como a própria palavra de Deus diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá certo? Então é isso aí. Lucas 2,19 diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre elas refletia em seu coração. Olha que coisa interessante. Tudo que se relatava sobre a infância de Jesus, toda a palavra do Simeão, também agora há pouco foi lida, a profecia, tudo que se relatava, as palavras do anjo, tudo, ela guardava onde? No seu coração. Ela acreditava. Ela sabe que aquele filho primogênito, o primeiro dos outros, era especial, era diferenciado, não era um qualquer. Tá entendendo? Era especial. Ele era o Salvador do mundo. Então ela guardava tudo em seu coração. Ela era uma mulher cristã séria, certo? Exemplo para todos aqueles que precisam ter para seu perfil e seu caminhar uma mulher de responsabilidade cristã. Ela guardava no coração tudo a respeito de Jesus, desde as palavras do anjo até aquele momento em que Simeão falou para ela, tá certo? Terceira coisa, Maria mostra em sua adoração a Deus quem ele de fato é. Na adoração, Maria mostra quem de fato Deus é. Ela não mostra quem ela é, né? Olha, Maria mostra em sua adoração a Deus quem ele de fato é. Veja bem as palavras dela. Ela não adora a si mesma, nem pede, nem fala para ninguém a adorar ou venerá-la. Ela adora a Deus, dando exemplo a nós que deveremos adorar um único Deus. A cultura judaica mostra isso. A cultura israelense mostra isso. Que eles não tinham adoração senão ao único Deus. E ela estava sendo aqui fiel, certo? À crença da lei dos profetas que ensinava assim. Veja bem as palavras dela. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispensou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55. Mostra a fala dessa mulher em forma de cântico, exaltando a salvação de Deus para o seu povo Israel, exaltando a promessa de Deus feita a Abraão ao seu povo, que iria ser salvo e remido, e um povo eterno para sempre no reino dos céus. Olha que coisa interessante. Maria nunca pediu para ser adorada, nunca pediu para ser venerada, nem para ser exaltada. Ela simplesmente mostra nesse cântico a quem ela exalta, a quem ela adora, a quem ela dá a glória, que é a Deus. Ok? Interessante quando ela diz: a Deus o meu Salvador. Né? Interessante essas palavras dela, que nos remete a pensar o seguinte, que ela está falando do próprio Deus que ela está gerando no ventre dela, que era o Salvador dela, o próprio Filho, Jesus Cristo. Ou seja, ela está gerando o próprio Salvador da alma dela, Jesus Cristo. Analise as palavras dela, que está escrito na Bíblia Sagrada, assim. Uma outra coisa
A respeito de Maria, aqui no nosso terceiro ponto, Maria mostra em sua adoração a Deus o que de fato Ele, Deus é, quando ele diz assim: quando seus pais os viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhe obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas em seu coração. Certa feita, Jesus foi para Jerusalém, eles foram para o templo fazer aquelas normas judaicas do sacrifício, né? Uns levavam carneiros, outros levavam bodes, outros que não tinham muita condição, ou era uma pomba ou uma rolinha. E aí eles foram naquela situação para lá, em Jerusalém. Quando eles voltavam para Nazaré, Jesus ficou no templo, né? E eles perceberam que não estava com eles na estrada. Eles voltam até Jesus e ela pergunta: por que, filho, você fez isso? E Jesus dá a resposta para ela, o porquê. Porquê do nascimento dele. Que ele não nasceu à toa, ele nasceu com um propósito. De quê? Eu vou parafrasear aqui. Eu preciso cuidar das coisas do meu Pai. Foi isso que Jesus quis dizer. Tá entendendo? E eles, como diz a Bíblia, ficaram sem entender o que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo nada, mas mesmo assim a palavra nos evangelhos se repete aqui no Evangelho de Lucas, que Maria guardava tudo isso no seu coração, desde o momento, aquelas palavras do anjo, até esse momento que ele está com Jesus. Maria e suas duas famílias. Olha que coisa interessante. Primeiro, antes de você julgar, preste atenção no que o texto sagrado fala. Não é este, Maria e suas famílias, não é este o filho do carpinteiro? Está em Mateus 13, versículos 55 a 56. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? A prova de que Jesus era o primogênito de Deus está aqui. Primogênito, unigênito de Deus, primogênito, perdão, de Maria, que ela, aqui o texto sagrado do Evangelho de São Mateus mostra, capítulo 13, versos 55 a 56, que relata aqui as pessoas comentando que Maria é mãe de Jesus e mãe de outros irmãos, e José o pai. E Maria diz aqui os irmãos, o nome dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Isso, muitas pessoas usaram isso. Não estava se relatando os discípulos, os apóstolos, de maneira nenhuma. Os nomes Tiago, José, Simão e Judas eram nomes comuns. E a prova que estava falando dos irmãos mesmo, filhos de José, certo, de Maria, é que no finalzinho do verso ele diz assim: não estão conosco todas as suas irmãs. Era uma família grande, né? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas. Tá certo? Eles estavam admirados, porque como é que Jesus poderia, né? Como é que Jesus poderia ter toda aquela autoridade, fazer todas aquelas coisas que estava fazendo, se ele viveu e conviveu ali em família, junto com aquela comunidade, com aquele vilarejo que ele cresceu? Não é verdade? Uma outra coisa aqui, mostrando sobre as famílias. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. A prova, vou parar aqui, de que não estão falando dos discípulos, estão falando da família que Maria tinha com José. Jesus já estava com os discípulos nessa ocasião. E, naquele momento instante, Maria chega com a família, com os irmãos dele, né? E aí ele diz assim, aí Jesus aproveita o momento e diz: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos.
Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. Né? Olha que coisa interessante. Né? Jesus aproveitou não a ofendendo, nem ofendendo a sua família. Jesus aproveitou aquele momento para dizer, olha, eu tenho essa família aqui. A minha família, que eu cresci com eles, meus irmãos, minhas irmãs. Mas olha, eu também tenho a família de Deus. A família de Deus, a todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, ele é meu irmão, minha irmã, minha família. Você está entendendo? Então Jesus ali está falando das duas famílias, como Maria também tinha duas famílias, a família dela própria, certo? Com José, e a família de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, que ela também, preste bem atenção, ela também era discípula do seu próprio filho. Que coisa interessante, né? Está aí em Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 35. No momento da cruz que Simão falou, lá que ela ia sentir uma grande dor, um grande trauma, é mais ou menos isso que a ideia dá. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Né? Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, que é João, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e aos discípulos, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, os discípulos a recebeu em sua família. João 19, 25 a 27. Isso nos relata que Jesus, mesmo estando cravado na cruz, consola a sua mãe dizendo, não se preocupe, vou parafrasear, não se preocupe, mãe. Eis aí, eu te dou um filho que me substitua o teu coração. E filho, que era João que estava sofrendo também, João o apóstolo, né? O evangelista, apóstolo. Eis aí a tua mãe. Ele consola, no meio da dor, ele consola. Eu vou fazer uma pergunta para você. No meio da dor, como é que você reage? Como nós reagimos, quer dizer? Né? Então, aqui está falando da família, né? Sentido aqueles que estavam ali com Cristo, a família, discípulos, né? Em Atos 1,14, olha só que coisa interessante sobre família. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha que coisa interessante. Todos se reuniam, ou seja, a segunda família, né? A família espiritual. Todos se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Todos os discípulos, né? E depois ele relata, e com os irmãos dele, ou seja, até os irmãos de Jesus, filho de Maria e de José, entendeu? Se reunir em oração com os discípulos, a família espiritual. Para nós aqui terminarmos, último texto da palavra de Deus, depois nós vamos orar sobre Maria, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Essa parte 1, depois eu vou trazer a parte 2, certo? Que é interessante. Último texto, João 2, do 3 ao 5, na festa de casamento em Caná da Galileia. Veja bem o que é que diz a palavra de Deus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, faça tudo o que ele vos mandar. Meus queridos, Maria tinha consciência de quem era e tinha consciência do seu lugar, certo? O seu lugar como mãe, ela fez a sua parte em cuidar, alimentar, gerar, né? Educar também, certo? E José também fez sua parte, o ensinando a carpintaria e outras coisas a mais. Só que Jesus deixa claro que ele veio fazer as coisas do Pai. Ele sabia muito bem disso, tinha um bom entendimento disso, né? E Maria sabia disso, e às vezes ficava um pouco impactada,
mas guardava no coração todas as coisas, desde o momento em que o anjo falou com ela a respeito de Jesus. Existe uma diferença, meu querido, também você precisa saber, entre oração e saudação. O anjo, quando aparece a Maria, ele não faz uma oração a ela, certo? Quando ele diz Ave Maria, é uma saudação. Existe uma diferença entre saudação e oração. A Ave Maria não é uma oração, é uma saudação do anjo. O anjo não estava orando a Maria, o anjo estava saudando-a, relatando assim que ela ia conceber, gerar e conceber o Filho de Deus para a humanidade. Outra coisa que nós devemos aprender nessa nossa lição é que Maria é um exemplo de cristã e que nós precisamos seguir esse exemplo. Outra coisa que aprendemos é que ela era uma mulher autêntica, cristã e mãe de família. Ela não só tinha Jesus Cristo, ela teve outros filhos com seu esposo, marido, José. A história cristã mostra isso. Então, o que nós devemos fazer? Dar razão ao quê? A palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Tá certo? E aqui, ninguém pode, aqui ou em qualquer outro lugar, ninguém pode estar ofendendo Maria. Porque Maria era uma mulher santa de Deus, uma mulher exemplo, uma mulher santa, não que na santidade que nós devemos orar a ela, pedir a sua intercessão ou a sua mediação ou a sua advocacia. Não, porque a Bíblia diz que advogado é Jesus, a Bíblia diz que o mediador é Jesus, a Bíblia diz que intercessor é Jesus, assim como o Espírito Santo também. Mas devemos olhar para ela com o olhar de quê? Uma mulher exemplo cristão para toda a cristandade também. Embora quero concluir, Jesus é o exemplo que nós seguimos. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela tua verdade, e a verdade do Senhor liberta. Obrigado por essa verdade que não ofende, só ofende a quem não entende a tua verdade ou não aceita a tua verdade. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor abra a mente e ilumine os corações para que a tua verdade se achegue a elas. Em nome de Jesus agradecemos pelos exemplos cristãos que tem na Bíblia, exemplos honrados, e um deles é Maria. E nós agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, curta, inscreva-se no canal, certo? E se você tem alguma pergunta, algum comentário, tá aí. Se você precisar de oração, nós temos um grupo no WhatsApp, certo? Um grupo de que nós oramos todos os dias, certo? Oração da manhã, oração do meio-dia, oração da tarde, oração da noite e temos também a oração da madrugada. Se você quiser deixar seu pedido de oração, deixe seu pedido de oração. Temos também nossas páginas. Página no Facebook, Voz que Clama no Deserto. E também nós temos o Instagram, Voz que Clama no Deserto, certo? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a próxima.